Pessoal, esse episódio é patrocinado pelo Canal Combate e hoje eu estou aqui com o meu parceiro Luiz Prota para falar para você que no plano anual, por R$19,90 ao mês, você assiste aos melhores eventos de MMA, boxe, jiu-jitsu, esportes de luta no Canal Combate. Não é isso, Prota? É isso aí, tamo junto. E aí, vai encarar? Assiste, galera, o episódio tá alucinante. Abraço. Beleza, galera? Bem-vindos a mais um ConnectCast. Se você chegou até aqui, não deixe de dar um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com quem você sabe que curte esse tipo de conteúdo e comenta. Já que você está vendo esse vídeo aí agora, seja pelo telefone ou pela televisão, vai lá e comenta para que a gente consiga dar mais relevância a esse conteúdo. Dá um pulinho aqui na descrição desse vídeo, dá uma olhadinha na loja do Connect, vê se você se identifica com alguma das peças que lá estão, que eu tenho certeza que alguma delas vai conversar muito com você. E a gente está fazendo um programa hoje em parceria com o Canal Combate. E hoje eu recebo com muito orgulho um cara que eu acompanho, gosto muito da narração dele, Luiz Prota. Obrigado, meu irmão. Muito bem-vindo, um prazer receber você aqui, cara. Prazer é todo meu, Alexandre. Acompanho o seu trabalho já tem bastante tempo também. Convidados ilustres, convidados que contam a história da luta. E é muito bom estar aqui nessa cadeira para falar daquilo que a gente gosta, né? Daquilo que a gente vive, respira. Não só a luta dentro do tatame, né, do octógono, mas também de uma visão diferente, com esse olhar de quem está com o microfone na mão ali e às vezes tem que tomar certos lados, tem que ter uma opinião forte, né? E para mim é muito especial estar aqui. Pô, para mim é tão especial quanto em te receber, irmão. Esse ponto que você trouxe aí, cara, de ter que tomar algumas posições enquanto está com o microfone na mão é interessante. Porque tem gente que tem mais facilidade para isso e tem gente que tem menos facilidade para isso. Me conta qual foi sua jornada até você chegar lá, onde você está hoje no combate, com a sua formação, como é que você foi parar lá e falando de luta, amigo? Olha, é uma longa estrada, né? É uma longa estrada. Muitos conhecem a sua história, né? Que você também mudou, mudou de área, né? Eu também me reinventei. Que legal, cara. Ao longo dos anos, né? Eu comecei na minha cidade com 16 anos trabalhando na rádio, 15, 16 anos. Tinha uma rádio pequena lá, uma rádio comunitária. Eu sou de Itanhandu, em Minas Gerais. É uma cidade muito pequenininha. Fica a 4 horas do Rio de Janeiro, né? E essa cidade, é claro que ela te traz também uma vivência diferente, né, de quem está na cidade grande. Ela te dá algumas oportunidades que, de repente, você não teria em outros lugares. Por exemplo? Por exemplo, quando eu tinha 15 anos, eu tive a chance de trabalhar numa rádio com os meus amigos. Crianças. Nós éramos crianças, cara. E vocês fizeram a rádio, né? Isso dificilmente aconteceria num cidade ambiente grande, né? Assim, numa cidade grande, sim, numa metrópole, né? Porque ali a gente estava com sangue nos olhos, sabe? Aquela coisa de vamos descobrir isso daqui. Então era um bando de jovens, inclusive junto comigo nessa também, o Rodrigo Vesgo, né? O Rodrigo Scarpa. Do Pânico? Do Pânico, isso. Que legal, cara. A gente trabalhou junto na rádio. Olha isso. E ele sempre foi um cara extremamente motivado, né? Ele já tinha essa pegada de querer entrevistar, de trabalhar com humor, né? E na rádio onde a gente tinha o nosso programa, ele fez um programa igualzinho ao Pânico. Era idêntico, o Manicômio. E eu tinha um outro programa que vinha logo depois dele, né? Ele fazia de 7 às 9 da noite, eu fazia de 9 às 11. Só que eu tinha a minha rotina também, de escola, de treinamento, porque eu era atleta e tal, de treinamento, eu trabalhava na venda do meu avô. Era um rolo compressor. Mas, cara, com 15 anos, você tem uma energia sensacional, esquece, né? Você nem se machuca. Poxa, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E eu segui na rádio, naquele ano, era 97, quando a rádio ela foi construída, né? E era uma experiência diferente, de ter que se comunicar, aprender a se comunicar, sem nunca ter feito um curso, sem nunca ter feito nenhum tipo de formação em cima da área, né? Mas a gente, claro, com muita vontade e amizade, a gente conseguiu ir em frente. Mas aí depois eu saí de lá, vim para o Rio para ser atleta, né? Você fazia o quê, Prota? Eu era nadador. Sou ainda. É mesmo? Sempre foi o meu esporte.
E a rádio meio que ficou de lado. Guardei aquela vivência aqui na cabeça. Você veio para o Rio para nadar? Para nadar, isso aí, em 98. Tá. Mas eu sabia que no futuro era algo que eu teria que fazer. Eu sabia, cara, rádio é uma coisa que eu tenho que fazer. Aí veio o vestibular, poxa, eu quero fazer rádio e TV. A minha mãe falou assim, rádio e TV você não vai fazer, não. Porque eu não quero filho meu passando fome. Caraca! Eu sou mais velho de 5, e aí você imagina. Sim. Eu tinha que puxar meio que a fila. Sim. Tem que dar certo. O exemplo. Você tem que dar certo. Né? E o exemplo que ela tinha da cidade era aquela coisa pequena. Sim. E aí, como é que é? Poxa, ela está sendo super protetora. Claro. Né? Para ela, rádio era aquilo que vocês tinham lá. Era isso. Era isso aí. Isso não vai dar certo. Poucas pessoas conseguem dar certo nisso. Né? E na época era muito mais difícil. A gente está falando da década de 1990. Era muito mais difícil você imaginar que, por exemplo, hoje, os jovens que estão assistindo aqui hoje, né, que têm a possibilidade de ter um canal no YouTube, faz de ter uma rádio online. Dele. Você faz em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Em qualquer Exatamente. lugar, né? E aí eu guardei aquilo e fui para a área da saúde, que era uma área que me atraía, eu já era atleta, né? Fui para a área da saúde, aí, para resumir um pouco a história, eu fiz fisioterapia, estudei aqui na UFRJ, mas sempre, cara, sempre, período após período, eu via na Faculdade de Comunicação da UFRJ como é que eu poderia fazer uma matéria. Mas a burocracia era muito grande. Aí eu já comecei a trabalhar com ciência, com pesquisa, lá mesmo, comecei a me envolver, e aí você vai tomando outros rumos. Né? E segui em frente nesse caminho. Fiz o mestrado, fiz o doutorado em fisiologia. Caramba! Fisiologia, né? Fisiologia que é o funcionamento do corpo. Exato, eu adoro mesmo. Trabalhava na área básica da ciência, né? O que é a área básica? É você trabalhar com camundongo, com rato. É onde tudo começa. Sim. E com célula. Ou seja, além do animal, você vai ver a célula ali, sabe? Dentro de uma plaquinha. Sim. O que acontece se eu colocar tal medicamento nessa célula aqui? Como é que ela reage? Sensacional. O que ela produz? E você Entende? é um cara curioso? Extremamente. Extremamente. E a ciência ela te dá essa capacidade de você responder questões baseada em evidência. Evidência provada, comprovada, né? Então, era um prato cheio. E aí você... eu segui em frente, cara. Aí fui para os Estados Unidos em 2008, que eu fui convidado a fazer metade do meu doutorado lá. Fui eu com a minha mulher e lá que começou. É mesmo. Por quê? Aqui no Brasil, a minha vida era muito agitada. Não tinha tempo para nada. Era trabalho. O lance da locução sempre vinha e voltava. Eu cheguei a ter umas chances de fazer locução comercial. Testes. Né? Fiz alguns testes. E toda vez que eu fazia esses testes, o cara chegava para mim e falava assim, poxa, cara, você leva jeito para isso. e essa frase, ela te tortura. Porque você lá no fundo queria estar fazendo isso. Porque você quer fala, cara, eu sei que eu tenho alguma coisa aqui dentro. Sim. E você sabe que é maior do que a gente. Sim. Quando você tem uma coisa que você acredita e que em um determinado momento da sua vida aquilo não é possível de ser feito, guarda, cara. Guarda aquilo ali, não mata aquilo ali. Não mata aquilo ali. Não mata aquilo ali, nutre aquilo. De alguma maneira, nutre. Perfeito. Né? Assistindo quem você gosta, fazendo anotações. Exercitando de Exercita. uma maneira... Mas não mata. Perfeito. Porque lá na frente, a sua vida ela pode mudar. E quando ela muda, aí você acessa essa janela. Caraca, bicho. Né? Você me fez viajar na minha vida, você falando isso. Não é? Você acessa essa janela, aí você entra nessa janela. E, de repente, você pode ficar nessa janela ou você pode voltar por onde você entrou. Perfeito. Não é um matar ou morrer. Não mate seus sonhos. Não mate seus sonhos. Não mate isso. E acho que isso foi uma coisa que me ajudou muito. Sem dúvida, né? cara. Nunca matei essa vontade de trabalhar com microfone, com rádio, com TV e tal. E aí lá nos Estados Unidos eu montei o meu estúdio, já trabalhando na Hopkins, né? Foi também uma escola... Assim, se você falar qual foi a maior experiência da sua vida, foi ter morado lá. Porque foi assim, onde tudo aconteceu, onde tudo mudou, de fato, para mim. Ficou quanto tempo?
2 anos e 3 meses. Bastante tempo. Sem voltar para cá, né? Porra, sem vir aqui Sem nem para voltar visitar. cá, nem para visitar. Foi muito intenso. Imagino. Passar 3 invernos. A gente pegou 3 invernos lá. Pá, pá, pá. Horrível nesse sentido. Não dá. Não dá. Neve não dá. Neve não dá. Mas, voltando, eu montei o estúdio e eu comecei a trabalhar com locução em casa. Lá eu tinha um pouquinho mais de grana, lá as coisas são mais baratas. Sim. Né? Sim. Eu tinha tecnologia na minha mão. E eu comecei, cara, a brincar. Eu sou músico também, então eu comecei a produzir algumas coisas, né, de som e tal, mas a locução estava ali. A hora que a gente decidiu voltar para o Brasil, enfim, decidiu não, eu tinha que voltar, né? Eu voltei já, cara, com isso na cabeça. Falei, eu vou ser locutor. É agora. A chance é agora. A vida que eu experimentei aqui, eu quero para mim. Só que agora eu quero trabalhar com isso. Eu quero ter tempo. Eu quero poder investir nisso. Voltei, já com isso na mente. Entrei no curso de locução da Escola de Rádio do Rui Jobim, que ficava ali no Lago do Machado. Hoje está ali no Maitá. Não sei se está lá ainda. E fiz o curso profissionalizante. Entendeu? Entendi. Só que quando eu voltei, eu falei para minha família que eu ia largar, né? A vida acadêmica. Eu choquei todo mundo, cara. Eu imagino. Foi fazer Você o que sabe lá? como é Alguém que é, deve ter pois é. perguntado. Poxa, mas e o seu doutorado, E o cara? seu doutorado? Pô, você fez doutorado na Hopkins, cara. Que isso, bro. Como e aí, o que você vai fazer com isso? Eu falei, ué, isso é experiência. Caraca, bicho. Eu sou o que eu sou hoje graças à minha vivência. Nada disso é perdido. Absolutamente nada é perdido. Depois que você começou, você ouviu aquela história assim, você não vai voltar a trabalhar, não? Olha, porque para quem não entende, você está só fazendo uma experiência, digamos assim, sim, cara. sim. Isso é muito louco, né, muito, cara? muito. E foi muito difícil. As pessoas acham como se houvesse um manual e que se você não seguir, você está enlouquecendo. Eu acho que é o contrário. É o contrário. O manual te enlouquece quando você acorda para trabalhar, aquela conversa que a gente estava tendo, e fala, putz, tem que ir, meu irmão. Essa hora você começa a quebrar tudo, matar seus sonhos, a enlouquecer. É hora de ter coragem e fazer o que seu coração manda fazer. Claro, se tiver condições. Sim, você também não se jogou de cabeça, feito louco, você se planejou, né? Claro. E tive o apoio da minha mulher, né? É isso, da Alice. Essencial. A Alice foi fundamental, porque quando ela falou, vai. Muito vai. Bom. Eu falei, vou. Aí você jogou de cabeça. Aí eu fui. De mão dada com ela, né? E hoje a gente olha para trás assim, cara, eu fico vendo as coisas e falo, cara, imagina se eu não tivesse, né, tomado essa decisão, né? Imagina. Tudo bem, eu estaria trabalhando com ciência ainda, tal. Eu voltei depois para a ciência. Foi nunca foi definitivo até eu entrar para a Globo, né? Começar a narrar no Combate, no Sport TV. Aí sim isso virou uma coisa definitiva para mim. Mas até então eu vinha jogando nas 11. Na Globo que se tornou definitivo, de fato? Qual foi o seu primeiro trabalho mesmo, lá? Definitivo. Na Globo? Isso. Foi como narrador mesmo. Foi como narrador, já começou? Foi como narrador. Que legal, cara. Porque em 2010 eu fiz o curso, em 2011, no finalzinho de 10 para 11, eu fiz o curso de locução esportiva com Edson Mauro, meu mestre. Um beijo pro meu mestre. O Edson Mauro muito legal. É um cara gigante. Gigante. Você vê a idade do Edson Mauro, a voz dele, até hoje. Te ensinou muito? Muito. Ensina até hoje, né? Muito bom. Às vezes eu boto na rádio lá eu tô indo pra TV e tal. Eu vou ouvindo o Edson, cara. Né? Que legal, cara. E aí você vai pegando, você vai falando, cara, olha isso. Quando eu crescer, eu quero ser assim. Bacana. Eu quero ter essa saúde, quero ter essa mente aí, ó. Tá ainda, sabe, focadão. Não tem essa. Cara, isso aí tem a ver com luta. Total. O que você está falando aí é, para muitas pessoas do esporte que você hoje narra, a imagem do mestre, né? Isso mesmo. Do cara que ele tem como referência, do cara que está falando com ele no corner e que nada na torcida atrapalha, é só ele, o cara. Exato. O cara que ele olha. É como, sei lá, você via o Vitor Shaolin com o André Pederneiras, o Aldo com o André Pederneiras. Sim. Né? Perfeito. É muito bacana a gente ver que na luta tudo pode ser correlacionado à vida. Entende, Prota? Se você souber fazer as analogias corretas, você pega inúmeras situações que a luta dá
de exemplo para que a gente traga para uma pessoa que não luta e consiga... Você acabou de fazer isso aí de maneira... Seus olhos brilhando, você falando do seu mestre. Foi igual um aluno de jiu-jitsu falar pro mestre dele, cara. E depois eu vim fazer jiu-jitsu e assim, eu sei exatamente do que você está falando. Entendeu? Eu fiz um tempo de jiu-jitsu também, com o Vini, né? O Vini Campelo, da Axe. Sim. E acho que o olhar é exatamente esse, né? É você olhar e você quer aprender, você respeita. Sempre assim, um abração pro Vini Campelo também. Mas é um período, né, que a gente tem que mudar, cara, e que quando você se mexe mesmo para fazer e a coisa acontece, esse é o seu combustível para você entender que você está no caminho certo, né? Sim. Esse é o caminho, assim, poxa, olha, é isso aqui. Mas ainda assim, ele é tortuoso. Não dá para você ter certeza de que você vai estar fazendo. Você rasgou o manual, irmão. É isso aí. Rasgou o manual, cara. Ele é tortuoso. E altos e baixos. Você vai ter que seguir em frente. Por isso que eu falo que muita gente se esquece de ver o todo na história das pessoas. E aqui, de atletas, aqui no Brasil principalmente, que é uma coisa ridícula que eu vejo, quando o atleta brasileiro perde, falar de luta. Vamos. Né? As manifestações na internet, que são absurdas, né? Sim. Se aposenta, Sim. já foi o seu momento. Sim. Né? Tratam realmente o atleta como se ele não fosse nada. Exato. E deixam de olhar esquecem da história daquela pessoa. Se esquecem da história daquela pessoa. Todo mundo tem uma história. Sim. Que tem que ser valorizada e tem que ser lembrada. Todo mundo. Concordo. Se você parar para conversar com qualquer um na rua, no prédio, você mostrar um mínimo de interesse por aquela pessoa, cara, você vai enxergar o mundo de uma forma bem diferente. Verdade. Né? Verdade. Já fiz essa experiência com Uber. Todo dia eu uso Uber. É isso. Você começa umas conversas que você fala assim, meu Deus, surreal. Surreal. Deve fazer um podcast. Às vezes eu fico viajando, porque quando você tem interesse, demonstra interesse, a pessoa tem interesse em manifestar ali a vivência dela. Isso. Porra, tem alguém me ouvindo. Perfeito. De repente ninguém ouve esse cara, sei lá, 10 anos. Você tocou num ponto aí que eu acho muito interessante de abordar, que você, enquanto narrador, observa que a história desses caras vai além daquele momento onde você o narra. E muitos fãs do esporte não levam isso em consideração. Ainda mais agora que a gente tem o lance de apostas esportivas. Isso é um perigo, né? Acho que todo mundo tem direito de usar. Eu gosto, eu aposto, inclusive. Sim. Só que a responsabilidade é minha, sobre a minha escolha, em quem eu aposto, em quem eu boto o meu dinheiro. Se o cara perdeu, se para mim tá ruim, imagina para ele, que não vai levar a bolsa de vitória, que teve lá as escoriações no corpo, que pode ser que perca o emprego dele. Ninguém perde porque quer. Ainda mais no esporte como o MMA. Ainda mais no esporte como luta em geral. Porque você não está apenas perdendo porque tomou um gol, você está apanhando. Exatamente. E aí eu acho que o cara que faz isso, ele não é fã. Entende? Porque se você for só um fã ocasional, você não entende de luta. Você pode entender de golpes, mas você não entende de luta. Porque a luta do cara... Porra, a luta do cara é essa. É apanhar, se reerguer, dar a volta por cima e fazer acontecer. Exato. E o que você falou aí é tão impressionante, mas eu também vi um outro ponto que me deixou chocado há pouco tempo. Vi através do combate a luta do Whindersson, que ele perdeu. Sim, eu fiz essa luta, inclusive. Eu sei, e eu vi lutador ir lá e falar, sai daí, rapaz, seu lugar não é aí. Eu falei, porra, quando falam de você é ruim, mas você falar isso do cara tá valendo? Por que o lugar dele não é aí? Você não custeou o treino dele? Você não botou sua cara para apanhar no lugar dele? O lugar dele é onde ele quiser, irmão. Ainda mais um cara como o Whindersson, que não precisava estar ali. Exato. E está fazendo daquilo ali uma maneira de catapultar o esporte. Eu conheço gente que não via boxe e passou a ver porque era seguidor do cara. Perfeito. O atleta não tem nada a perder. Entende que esse é um problema do ser humano enquanto visão micro das coisas?
Ah, era pra eu estar aí, eu que treino, eu que luto. Não era pra você estar aí, volta a fazer comédia. Bobão, quando fizerem isso com você enquanto lutador, não chore, porque aí é mimimi. No meu dói, no dos outros é refresco. Entende, Prota? Sim, perfeito. E assim, essa história do Whindersson, eu acompanhei esse movimento também, né? De algumas pessoas que, às vezes, já tentaram de tudo para ganhar destaque. Já investiram uma vida inteira para ganhar uma medalha, ganhar uma competição, não conseguiram, certo? E ver, de repente, um famoso, né? Um influencer chegando e roubando a cena e sendo tratado como se fosse um lutador profissional. Sim. Né? Isso incomodou muita gente. Incomodou. Mesmo. Mas, ao mesmo tempo, claro, essas pessoas que foram incomodadas, se você for ver de pertinho alguns assim, você vai ver que existe um distanciamento em relação à causa do Whindersson. Sim. Né? A pessoa ela não está nem aí. Por que o Whindersson está ali? Ela não está nem aí por causa disso. Nem sabe. Ela não sabe que o Whindersson estava lutando contra uma depressão. Exato. Que ele estava ressignificando a vida dele. Exato. Que ele estava com um norte diferente. Certo? Perfeito. É um cara querido por milhões de pessoas. Sim. Claro, ele tem uma outra atividade. Né? Ele conseguiu esse público dele com outras atividades que não a luta. Mas o fato de uma pessoa famosa como ele, né? Querida e com prestígio como ele, jogar luz no boxe... É bom pro boxe. É bom pro boxe. Concordo. É excelente pro boxe. Porque o boxe estava passando o chapéu há pouco tempo atrás. É verdade. Os fãs de boxe vão me matar por causa disso, mas é verdade, gente. É verdade. O boxe estava passando o chapéu há pouco tempo. Deixa eu ilustrar para que eles não queiram bater. A gente está falando do cenário Brasil. Sim. O cenário Brasil estava, sim, passando o chapéu há pouco tempo. E lá fora também. Os números de audiência Estavam caíram menores. drasticamente. O maior pay-per-view do ano... O desinteresse com boxe caiu. Isso. Quer dizer, aumentou, né? E a audiência, consequentemente, também caiu. Deixa eu ilustrar isso. No ano em que Conor McGregor e Khabib lutaram, eles foram o maior pay-per-view de Isso aí. lutas no geral. No geral. Independente de boxe ou qualquer outra coisa. Foram. Só que as cifras do boxe, porque vai ter gente que vai falar, não, mas no boxe ganha tanto. É porque é uma produção independente. Não há uma empresa como a principal receptora das receitas. São os astros da luta principal, são os principais receptores. O atleta é o centro das atenções. O esporte existe porque o atleta está ali, né? Isso, exatamente, exatamente. Aí a gente vai parar num outro assunto que é, cara, as cifras do MMA, quando comparadas ao boxe, para o atleta, ainda são, no meu ponto de vista, ridículas. Como é que você, que está inserido no meio há mais de 20 anos, enxerga essa questão, Prota? Olha, é uma questão delicada já há muito tempo. O que a gente percebe é que os promotores ainda ficam com grande parte da verba, ou os investidores, né? Ficam Sim. com grande parte da verba. As lutas mais importantes, lutas de cinturão, quando o atleta ele é famoso e ele tem participação ali no pay-per-view, eles conseguem tirar um dinheiro mais decente. O que é decente? A gente está falando aqui de $500 mil, chega a $1 milhão, né? Sim. Dá para você pensar realmente que daqui a alguns anos, por exemplo, porque o teto do atleta de MMA vai ser com 36, 37 anos. Algumas exceções, né? Glover Teixeira. Nosso grande Glovão. Sim, um monstro. Algumas exceções, mas, no geral, não é uma profissão em que você vai ter uma longevidade muito grande. Fato. Né? Porque é extremamente lesivo. 2, porque você vai sair do seu pico de performance também. Mas eles mereciam ganhar mais. Sim. Muito mais. Ganhar $10, $20 mil por uma luta, quando a gente está falando de UFC, né, de um grande evento, ainda é pouco. É muito pouco. Mas por que é assim? Por que isso funciona desse jeito? Por que essas bolsas são pagas de uma maneira tão desigual ainda? Né? Por quê? Porque os atletas não estão no comando. É. Os atletas não estão no comando.
Se você pegar a NBA ela virou a mesa. É verdade, os atletas estão no comando. Gente, o esporte existe porque o atleta está ali. Fato. Eu estou sentado aqui porque o esporte está sendo praticado pelos atletas. Fato. Se você tira os atletas, que são os ativos, não existe esporte. Perfeito. É simples isso. A NBA, os jogadores, eles entenderam isso muito cedo. E quando eles viraram a mesa, e foram várias revoluções. Não foi uma. Falar, a partir de agora a gente... Não, foram várias revoluçõezinhas. Vários... entraves entre atletas e liga. Que eles tiveram que sentar na mesa e falar, então a gente não vai jogar. Greves e greves e greves. A gente está falando de um esporte coletivo. Sim. A gente está falando de um esporte extremamente engajado politicamente. NBA, Que é o basquete norte-americano. Né? É um esporte importantíssimo para eles. Sim. Que está ali no mainstream, né? Tá na tela. Só que eles se uniram, cara. Foi mesmo. E hoje é o seguinte, os jogadores... Tem jogador lá que já está ganhando, em 5 anos de contrato, $300 milhões. Caraca, bicho. $300 milhões em 5 anos, cara. O cara não toma porrada na cara, ele não toma joelhada na cabeça. Você está entendendo? Sim. Ele não precisa, mas, claro, ele é sugar, ele é aquilo. Ele é a NBA. Ele é a NBA. Ele é a NBA. Né? São 82 jogos por ano, fora a pós-temporada. Caraca. É muito jogo. Vive para trabalhar o cara, meu irmão. Essa é a escolha dele. Sim. Porque ele é escolhido, na verdade. Sim. Perfeito. Né? Ele é escolhido. Então, eu acho que a luta, por ser individual e por estar... O MMA, né? Porque o boxe, aí nesse sentido, o boxe é bem mais avançado. Bem mais avançado. Porque não está nas mãos de poucos. Perfeito. Os poucos que dominam, eles sabem que, olha, hoje eu vou levar o meu, mas eu só estou aqui por causa dos atletas. Fato. Né? E muitos atletas promovem a própria luta. Sim. Como é o caso do Floyd. Do Floyd, né? 300 milhões. Aí, a gente está falando aqui de 300 milhões, né? Levar 300 milhões numa luta, por exemplo. Porra, exatamente. Né? Mas são pouquíssimos. Sim. Pouquíssimos. Sim. Não sei quando isso vai acontecer no MMA, se vai acontecer isso no MMA. Se você pegar o UFC, tem uma empresa gigantesca por trás, Sim. com acionistas, com... Sim. Né? Fugiu um pouco Fugiu totalmente. do controle. Quando eu olhei o guidance da empresa, o UFC é um negocinho pequenininho no meio de toda a empresa ali. Isso aí. Fugiu Exatamente. bastante do... Então, é difícil de você ter o controle disso. Sim. Né? Sim. Você pode tentar com uniões, como é que se diz, sindicatos. Nada vai resolver isso. Sim, Sendo concordo. que o atleta chega ali, é um esporte individual, ele assina um contrato, cara. Sim. Né? Sim. Não, aqui eu te pago 500 mil, aqui, ó, toma. Ele, claro. Ó, eu te pago 50 mil numa luta. Lógico. Sim. Tu tá assinado. E aí, assim, cada um vai resolver a sua parte também. Sim. Né? Sim. Como é que você vai se unir? Que tipo de... Isso não existe no esporte individual. Não existe. Eu vou me unir. Isso não existe. Então, são mundos muito difíceis de você conseguir Verdade. equiparar. Né? As mulheres, por exemplo, foram deixadas de lado durante muito tempo. O Dana chegou a falar que nunca colocaria a luta de mulher e, de repente, Olha veio que o fenômeno Ronda Rousey. Hoje a gente teve a Amanda, que já saiu, e tem várias. Amanhã eu tô com a Norma Dumont aqui. Enfim, ganharam o espaço dela no esporte. Perfeito. Mas, tem ligas aí aparecendo, como, por exemplo, o One. Eu acho a proposta do One interessante demais. Ali você tem grappling, você tem MMA, você tem Muay Thai, que para quem é da Tailândia foi muito bom, eles profissionalizaram o Muay Thai. Muay Thai na Tailândia, uma vez eu fui no Lumpini assistir. Você foi lá? Foi. Irado. Tava viajando pela Tailândia e fui lá. Sensacional, só que eu não entendi nada. Depois eu fui entender com um convidado que veio aqui, que tem muita coisa ali que gira em torno das apostas. Por exemplo, você não viu nenhuma luta acabar no primeiro round? Eu falei, nenhuma. Ele falou, e nunca vai ver. Porque lá, primeiro round, são as pessoas olhando em quem vão apostar, são as pessoas entendendo qual é o jogo de cada um, e os lutadores já estão cientes disso,
E por isso fazem no primeiro round um esquenta. Isso aí. E depois o couro come. É. No One não tem essa. Sua Cara. bolsa já está fechada. Você tem que chegar ali, mostrar que veio, para você se classificar, para você ver como funciona para você ver que, de fato, quem está ali para lutar. Eu achei muito interessante. Eu comecei a ver o One depois que vocês colocaram na grade e achei a proposta incrível. Cara, o One é uma das melhores coisas que aconteceram no combate nesses últimos anos pra gente. Porque que é um prato cheio. É um prato cheio de modalidades. Você tem o MMA, o Muay Thai, Kickboxing, o Submission Grappling. E assim, as lutas, elas são todas boas. Sim. Todas não, mas 90% são lutas boas. Sim. Lutas aguerridas, né? Lutas em que você vê ação. Desculpa te cortar, então. Eu vi agora Bochecha lutando. Você viu a guerra? Eu vi a guerra. Porra, o coração saiu pela boca. Último round ali virou um tiroteio do caramba. Pá, pá, os dois pesados largando o braço um pro outro. Eu achei legal demais. Falei, pô, os caras se doam mesmo, não tem... Não tem aquela que a gente, né, aquela frase que a gente brinca de, pô, botou o livrinho de regras debaixo do braço e foi lutar, né? Isso não existe, cara. Claro, você tem todo um ambiente diferente em que o Chatri Sityodtong, que é o CEO, né? Sim. Ele é um cara que ele assiste a todos os eventos e dependendo da sua performance, ali, ele já te dá $50 mil de bônus. no ringue. No ringue? Acabou a luta. Toma. O announcer deles chega lá e fala, você ganhou $50 mil. É na hora, sim? É na hora. Legal. É na hora. É assim, lutou. Tá no calor do momento. Isso é muito legal. Tá no calor do momento. Os fãs, né, a audiência, tá ali. Vibraram com a luta. Mandou bem? Foi show? Eu vou te dar o prêmio. E você vai ganhar agora. Não é no final da noite, não. Como acontece, né? Sim, sim. É agora. E aí o pessoal já vibra. Você dá uma sonora, que a gente chama, né? Sim. Você consegue levantar um pouco do clima da arena. Isso faz parte do show. Sim. O One é uma promoção fantástica. Tem Linda. prévia de acontecer no Brasil? Então, eles disseram... Porque assim, eles foram para os Estados Unidos, né? Eles fizeram um evento nos Estados Unidos que foi um sucesso. É mesmo? Sucesso. Encheram a casa. Acho que foi em Denver. Eles encheram a casa. A audiência foi fantástica lá. E com essa experimentação, eles entenderam que rodar pelo mundo pode ser uma grande... O Chatri chegou a falar sobre vir aqui para o Brasil. Bom. Eu lembro que na época que o Vitor andou conversando com o One, eles falaram em fazer uma promoção aqui. Há muito tempo atrás, o Vitor Belfort. Sim. Assim que ele aposentou, ele foi para o One, mas acabou que não aconteceu a luta. Aí ele saiu do One, foi para o boxe. Mas eles estavam falando em fazer um evento aqui no Brasil. Eu achei interessante. Até porque aqui é a terra do grappling, né? Se a gente para pensar, jiu-jitsu, tudo. Exatamente. Você já imaginou fazer um card aqui com o Bochecha? Porra. Né? Bota o Bochecha para disputar o cinturão peso pesado de submission grappling. Porra. Né? É bacana. Animal. É muito bacana. Ele disputou, assim, ele ficou a uma luta de disputar o cinturão dos pesados no MMA. Né? Sim. Perdeu essa luta. Aprendeu a primeira derrota. Importante para ele. Sim. Essa derrota não é para desmerecer, para derrubar o Bochecha. Não. Ele está numa fase boa para ele ser derrotado. Sim. Né? Para dar o próximo passo com muito mais segurança. Eu ouvi o Rodolfo dizendo aqui, inclusive, que ele tinha medo né? Ele tinha um poupo de cuidado com o atleta ali. Ele não tinha muito esse espírito, né? E depois da primeira derrota ele se revelou. Exato. Às vezes é preciso isso, né? Verdade. É verdade. Ela é necessária, cara. Para quem estiver ouvindo a gente aqui, que caso não tenha conseguido acompanhar o Bochecha lutando no One, como é que está hoje a situação do combate? Porque eu já tenho desde os tempos de UFC. Mudou alguma coisa para assinar, valor, alguma coisa? O combate hoje tá com uma promoção também, né? O valor tá bem em conta. Tá R$19,90. Mês inteiro, todos os eventos? Quantos eventos? R$19,90. Cara, a gente tem muitos eventos. A gente está com o One, Bellator, com a PFL,
Aliás, temos que abrir um parêntese para a PFL, Vamos falar dela. porque a PFL Fantástico. é fantástico. O esquema deles é muito bom. É. As lutas são boas. Você tem caras ali que... Sim. Né? O Ngannou, por exemplo. O Ngannou vai para a PFL. Ele vai pra fazer PFL, a luta né? contra o Tyson Fury, Sim. de boxe. Que não tem a ver com a PFL. Que não tem a ver com a PFL, mas teve a liberação dela. Ele já está nos cartazes. Vocês vão transmitir ou não sabe ainda? Ainda a gente não sabe. Tá. A gente não sabe ainda. Mas ele vai fazer essa luta e depois ele vai em busca de 1 milhão. Sim. Né? Sim. Então, ele já vai chegar com outro peso, inclusive, ali. Né? Sim. A PFL tem sido muito bacana. Inclusive, a gente está com as semifinais agora do GP, né? A gente classificou o Gabriel Braga nesse último final de semana. Isso, filho do Diego Braga. Falei com eles, inclusive. Uma família polvorosa, o pessoal ali de Rio das Pedras. Porra, ele enlouquecido. Ele tá na final já? Tá na final, cara. Tá na final. Tá na final. Ganha mais uma, meteu uma milhão. milha. Milhão no bolso, cara. Muito bom isso, né, cara? milhãozinho pra ele, cara. Porra, na primeira corrida. Então, isso é interessante, sabia, cara? Pouca gente se atenta. 1 milhão. A gente não tá falando de atleta. Exatamente. Se bem cara. pago. A 1 milhão, cara. Dá 1 milhão pro cara, meu irmão. O cara tá com 12, ele tem 12 vitórias, invicto. Cara, a 13ª vitória é a vitória de $1 milhão, cara. A vitória de 1 milhão, irmão. Quando é a final? A final vai ser em novembro. Então, até setembro. Ele lutou agora. Então, assim, ele lutou agora, a gente tem mais 2 dias com semifinais, 18 e 24 de agosto. A Larissa Pacheco, inclusive, tá ainda. Já ganhou ano passado, né? Sim, ganhou da Kayla, né, meu irmão? Essa Kayla Harrison. Era a terceira luta delas, né, bicho? Sensacional, cara. Foi muito bonito de ver a felicidade da Larissa Pacheco, porque ela chegou como underdog ali. Chegou como underdog e tem um ponto nisso aí que eu acho interessante, cara. Quando você perde 2 vezes para a mesma pessoa, você fica com uma memória daquela derrota. E a possibilidade de você ter um flashback daquelas 2 derrotas ao longo da luta é muito grande, é quase que certo isso acontecer. Exatamente. Superar isso e vencer, para mim, é o ápice do atleta em termos de superação, sabe? É muito bizarro. Não é um time que perdeu um jogo, é alguém que já tomou porrada daquela pessoa por 2 vezes, se colocar à disposição ali para tentar fazer diferente por uma 3ª vez. A vitória dela teve um gostinho a mais, de fato. Teve, né? cara. Teve. E pode ganhar 1 milha de novo, né? Pode ganhar 1 milhãozinho de novo. Caraca. E aí a gente fecha as semifinais em agosto e em novembro as decisões, né? E aí, cara, Então, se a galera quiser levar... Se a galera quiser ver, qual é o valor para meter? R$19,90 você tem tudo, né? Tudo. Você tem tudo. PFL. Todos os eventos. PFL, tem o Bellator. A PFL? Não, o Jiu-Jitsu. Tem alguns eventos de Jiu-Jitsu internacionais, né? Que a gente mostra também. Como eles são mais sazonais, assim, não é todo final de semana que você vai ter Jiu-Jitsu. Mas tem MMA todo final de semana. Mas todo final de semana tem MMA. O One, ele tem uma coisa legal que é toda sexta-feira, 9h30 da manhã. Isso pouca gente sabe, hein? 9h30 da manhã? 9h30 da manhã. A gente chama de café com porrada, a gente brinca. O café com porrada, cara. Sexta-feira, pode ligar no combate, 9h30 da manhã. A gente tá no ar. Maneiro. E aí são 12 lutas, geralmente Muay Thai, Kickboxing, MMA. Caramba, R$19,90 tá de graça. Tá de graça. E aí, de noite, esse é o One Friday Fight. E tem o One Fight Night, que são os eventos mais importantes, que são de noite. Sim. Sextas à noite. Sim. Sexta à noite aqui, manhã para eles lá. Sim. Então, tipo, lá eles estão chegando perto da hora do almoço e os caras estão saindo na porrada, cara. Entendeu? Muito bom. Tailandês não brinca em serviço. Não brinca em serviço. Não. E eu vou te falar, a liberdade que o One se dá, eu acho interessante. Porque sempre tentaram casar lutas, por exemplo. Popó e Aldo andaram discutindo, querendo lutar, e todo mundo falava, vai ser no boxe, vai ser no kickboxing, parará. Aí chegavam a falar um round de uma modalidade, outro round de outro. E no ano aconteceu. O Demetrius Johnson lutou um round de Muay Thai
e um round de MMA. Isso aí. Segurou o round de Muay Thai E no depois de MMA. embrulhou. Botou o cara pra batucar muito rápido. Eu achei interessante que eu falei, caramba, nenhum outro evento no mundo se dá a liberdade de fazer isso, de experimentar isso, entendeu? É. É porque... E muita gente não sabe que no One a gente consegue ver isso. Tem o Mike Musumeci lá, que é o campeão de grappling. Fera, Monstro. Hein? O Diogo Reis, que teve aqui, que é o campeão de ADCC, até falou que tinha vontade de lutar com ele no One. Falou aqui, inclusive. Olha aí. Essa possibilidade ele existe. Existe, claro que existe. Porque eles sabem que o mercado brasileiro é muito bom. Sim. Né? E ele é o campeão do ADCC, do último ADCC. Eles sabem que o mercado brasileiro é bom. Deixa eu trazer esse cara pra cá. Sim. Seria interessante. Né? Porra, seria muito interessante. Dentro dessa história de regras aí que você falou que o One tem uma liberdade, uma das mais legais, tem gente que não gosta, eu sei. É o Muay Thai com luva de MMA. Porra, alucinante. Cara, é um... Puro suco da brutalidade. Pau Pereira, cara. Eu também acho. Pau Pereira. O Muay Thai Cotovelado. não é com as luvas tradicionais. Sim. É com a luvinha de 120 gramas, cara. Porra. Então isso deixa o esporte... Tempero, né, meu irmão? O esporte um pouquinho diferente. Você fala, cara, o que tem de diferente aí? Você fala, cara, esses caras estão lutando com luva de MMA. Cotovelada. É só osso. É só osso, irmão. Cotovelada, joelhada, soco, chute, canelada. E ainda tem a luva 4 pequenininha. oncinhas. Cara, é animal. muito legal. É diferente. É bom de ver. É. Mas eu sei que tem muita gente purista em relação à arte mesmo, né? Sim. A arte. Só que isso não sou eu que estou fazendo. Não foi eu que inventei isso. Cara, eles estão no templo histórico e mundial do Muay Thai lutando com luva de MMA. E os profissionais... Então, eu conheço brasileiros que treinam na Tailândia, lutam Muay Thai, e eles falam, não, cara, o One está sendo a melhor coisa para que as pessoas não fiquem dependentes dos eventos, que lá na Tailândia tem muita gente boa de Muay Thai que luta em eventos regionais, pequenos, para ganhar dinheiro com aposta. Com o One, agora a galera já vê um plano de carreira, digamos assim. Olha, qual evento de lá que paga $50 mil, por exemplo, para um show? Esquece. Não paga, cara. Sim. Os caras têm que fazer, às vezes, 70, 80 lutas no ano. É muito absurdo. O Muay Thai é um outro mundo. É um outro mundo, né, cara? Lá na essência, né? Sim, onde tudo foi criado. É um outro mundo, gente. Crianças. Você vê crianças lutando. Assustador. É assustador. Assim, se você colocar isso na televisão, aqui no Brasil, as pessoas vão falar assim, Esquece. Tá gente, fecha o combate. Exatamente. Fechem o combate. O Sheimon, que é lutador da PFL, teve aqui 2 vezes. Ele falou que ele foi competir na Tailândia. E era assim, Prota. Sheimon Moraes contra fulano de tal. Chegou na subida, nego, brasileiro. Pum, troca o adversário. Cara, 10, 15 quilos maior. Nossa. E vai. E é isso. E é isso, entendeu? Não tem como caminhar para trás, né? Não. E ele falou, cara, as regras lá são muito peculiares. Você tem que entrar no esquema dos caras. E tem esse lance do primeiro round, tem esse lance de cotovelada, joelhada. Os caras olham muito para isso, entendeu? Tem você fazer a torcida jogar com você. É cheio de... É como se um argentino viesse jogar uma pelada de futebol com a gente aqui no final de semana, entendeu? Perfeito. Perfeito. Boa analogia. Ele ia passar mal. Boa analogia. Entendeu? No One já não é assim. No One é mais profissional. É profissional. É bem profissional. Entendeu? Porque o palco é bonito. O evento é bem produzido. Para mim, de todos os eventos que o combate tem, o que eu mais gosto é o One. Maneiro. Eu também. Em termos de produção. Show. Isso. Beleza. Sim. Aquele ringue branquinho, né? Todo iluminado. Com as luzes em volta lá no Lumpini. Sim. Né? Porque todo mundo ganha uma lanterninha. Aquilo traz um clima diferente. Sim. Você foge um pouco daquela coisa de arena, né? Com cadeira de plástico, sabe? Sim. Aquela coisa. Não. Gente, o show aqui é diferente. A gente tá falando de regra. Uma outra coisa bacana do One, aí falando de MMA, que eles se dão tanto a liberdade, que no MMA as lutas elas são julgadas como um todo, e não round a round.
Curioso isso. Né? Então, é como era no Pride. Chegou então no último round, no último minuto de luta pode definir. Pode definir. Pode definir tudo. Exatamente. Não importa o que você fez. Não dá para amarrar. Não dá. Não importa o que você fez. Você pode perder em um minuto, tomar uma surra ali no último minuto e... Sim. E tchau e benção. Tem uma outra parada também que eu acho curioso. Você narrou por muito tempo eventos nos Estados Unidos e lá as comissões atléticas é que determinam como funciona. E aí tem um lance polêmico que é o lance da pesagem, né? Você tem que pesar um dia antes, isso vem muito da cultura do wrestling, para lutar no dia seguinte. E aí a galera desidrata, porque tem-se a história de que se você se mantiver forte numa categoria de peso abaixo da sua natural, você está sob vantagem. Só que todo mundo faz isso. É o sistema. É o sistema. Então, hoje em dia nem é mais tanta vantagem. Tem lutador que prefere lutar no peso natural, como é o caso do Durinho, do Gilbert Burns. No One, eu não entendo o sistema de pesagem que é feito lá, porque o cara lá não tem esse lance de desidratar, acho que ele nem pode, né? O que acontece no One você tem a pesagem, como em todos os outros eventos. Mesmo tempo, assim, um dia antes? Só que lá eles têm um sistema que eles consideram um sistema revolucionador, que é o sistema de teste de hidratação. Como isso? Eu não entendi até hoje. Isso é polêmico, tá? Tá. Como eu gosto da área, sim, depois a gente pode até voltar a falar sobre isso, como eu tenho uma formação mais científica, eu falei, eu vou dar uma olhada no que esses caras estão fazendo aí. O que eles estão fazendo aí de verdade, né? E tem esse teste de hidratação. Então, existe um ponto de interrogação. Uns acreditam que sim. Para eles, isso responde questões. Tá? Para a ciência, não ficou muito definido. Ainda não está muito definido. Porque o que eles fazem? Eles coletam a urina do atleta, né, e usam um sensor para fazer a análise da concentração da urina. Sim. Como se fosse um precipitado. Tá. Entendeu? Então você tem vários fatores ali que podem tanto pesar para o lado de você estar desidratado ou hidratado. O número que eles usam, eles falam que se o valor medido for acima de 1, você está hidratado. Significa que você está desidratado. Se for abaixo de 1, você está hidratado. Só que eles não falam ao certo o que é essa medida, essa unidade 1. Entende? Entendi. Esse teste de concentração de urina, mesmo para pacientes em laboratórios, né, mesmo assim, você não vai ter uma certeza direta e uma medida direta, proporcional, de hidratação. Você pode ter casos em que você tem um valor e a pessoa esteja hidratada. Ou desidratada também. Ou desidratada. Então, a melhor forma seria sangue. Plasma. Pronto, verdade. Plasma você resolveria. Sim. Mas plasma são outros 500. Aí é agulha, sim, invasão, né? E aí são outros cuidados. E tudo mais. Tudo cresce muito. Tudo cresce muito. Mas eles atestam que sim, né? Eles dizem que sim. Então, a gente vai junto, mas não é certo. Mas o peso que vale... Cientificamente, não é certo de que essa medida ela é válida comprova a sua hidratação. como atestado de hidratação, entendeu? Entendi. O peso que vale é o peso do dia que ele pesa ou o peso pós o teste? Então, lá eles têm uma outra regra que é você não pode pesar mais de 5% do seu peso. Do seu peso quando desidratado. Quando você pesou. Caraca. Então é assim, é limite. Ou seja, não dá para eu de meio pesado lutar de meio médio. Não Nunca. Dá. Tanto que lá as categorias elas são diferentes. Eu não vou poder recuperar todo esse peso porque vai sair dos 5%. Não vai. E as categorias são diferentes. Lá, o mosca é galo. Porque entendeu? o mosca é galo hidratado. Isso o aí. mosca hidratado é do tamanho do galo. Isso aí. Pô. Entendeu? Entendi. O pena é leve. Entendi. Ou seja, a categoria pena é 70 quilos. 70 quilos. E assim vai. Verdade. Galo 65,8.
Entendi. Então isso é legal, porque eles tentam normalizar um pouco essa história. Não deixar do peso, ninguém fazer aquele... ficar muito grande. Ficar muito grandão. Isso é interessante porque... Mas a desidratação, essa história, tá desidratado, tá. Há controvérsias. Há controvérsias. Porque eles começaram com isso depois que um atleta chinês morreu em 2015. O cara morreu durante o corte de peso. Morreu durante o corte de peso? Antes, cortando peso. Caraca. O cara morreu, cara. Não é o primeiro, né? Aí eles falaram, não, a gente tem que mudar isso aqui. Entendi. E aí eles mudaram todo o sistema. Né? É um sistema bacana. Sim. Uma tentativa. Sim. É uma tentativa. É uma tentativa, né? Sim. Eu me lembro que eu fiz parte da transmissão do Mestre do Combate. Não sei se você vai lembrar disso. Lembro. Lembra disso? Sim. Rickson Gracie era a palavra final ali exatamente, no cage. Exatamente. Né? O Mestre do Combate, você fazia pesagem no dia da luta. Porque eles traziam um pouco dessa filosofia Gracie. Entende? Tanto que a produção toda do evento, que eu fiz, eu narrei esse evento, né? No Instinto Esporte Interativo também. Então eu fui meio que envolvido em todas as etapas do processo. E foi legal porque eu estava começando ainda, né? Isso foi em 2012. Eu tive que entender um pouquinho dessa filosofia Gracie de alimentação, sabe? Tá sempre pronto. E era exatamente isso que eles pregavam. É uma pena só que o evento não foi para frente. Enfim, era muito dinheiro, né, para você investir. Sim. Mas a ideia inicial, ela foi boa. Eu acho essa ideia do One maneira porque você preserva o atleta das possíveis concussões que você assume o risco de sofrer após desidratação. Tem gente que desidrata muito. Eu mesmo já vi atleta falando, cara, isso tinha que acabar. Porque o cara se vê na seguinte situação, ó. Se eu não desidratar, eu vou lidar com caras enormes na minha frente. E ao desidratar, eu, tô perdendo 3 anos de vida a cada luta. A situação é punk. Veja o Max Holloway, o Tony Ferguson. Exato. Olha o que aconteceu com esses caras. Punk. O Ferguson, coitado, já estava na hora de parar. Tá ficando meio caduquinho das ideias. Mas esse lance da desidratação, eu acho que é a parte mais delicada de todo o esporte. Sempre foi o ponto mais polêmico. Sempre foi. Né? Solução para isso. Habib perdeu várias lutas, deixou de lutar várias lutas por causa de desidratação. Exatamente. O corte... Aliás, ele ter se aposentado, tem a história do pai, né? Tem todo um significado, mas tem também o quanto ele sofria para ter que estar pronto para a luta. Será? Eu acho, cara. Eu acho que, poxa, ele nunca perdeu uma luta, cara. Sim. Olhando para trás, assim, eu acho que tem muito significado para ele. Sim. O que ele construiu até ali. Sim. E tem alguns vídeos dele cortando peso. Tem, é bizarro. Era muito rezando, bizarro. assim, sinistro. Era muito bizarro. Bizarro. Então é um pacotão. Cara, é um pacotão grande, né? Eu lembro que uma luta ele chegou a pesar o Prota. Bateu e depois não teve a luta. Isso aí. Que não conseguiu se recuperar. Foi contra o Ferguson. É isso aí. Pesou, se apresentou e não teve a luta. Eu falei, cara, imagina o que esse cara não deve ter passado para bater o peso ali na... E a idade vai passando. Sim. O seu corpo ele vai perdendo a capacidade de perder água. Exato. Porque o problema da Me desidratação... fala fisiologicamente, você que fez um pós-doutorado na... Então, o problema da desidratação é que, primariamente, ela vai afetar os músculos. Os músculos, que é onde você tem a maior reserva de águas, no caso do atleta, né? Então, ele tem uma massa grande de músculo, é ali que ele vai ser afetado. A performance já cai. Segundo, o plasma, ou seja, o volume sanguíneo, né? A parte líquida do sangue. Cara, isso é uma grande cascata de sinalização para o corpo. Se você fica durante muito tempo desidratado, você envia sinais para os seus órgãos, e principalmente para o cérebro, de que aquela situação ela não é normal. Mas quando você insiste naquela situação, principalmente naquela semana de luta, 5 dias, para você reverter depois essas sinalizações hormonais que são disparadas para que você corrija aquilo, é muito difícil. E um atleta de 36 anos, que fez isso a vida inteira, quando você analisa
as concentrações hormonais dele, você vai perceber que ele é um atleta que está todo bagunçado. Imagino. Endocrinamente, né? Sim. Porque ele foi submetido a estresses ao longo da vida fora do comum para o organismo. Sim. E aí o plasma, ele sinaliza isso para o seu corpo. Isso que você falou é muito importante. Você perde essa capacidade de amortecer também um pouco do impacto. Sim. Você fica seco. Você está seco, bicho. É como se você ficasse seco. Né? Então, dentro da sua caixa craniana, né, você perde o líquido e você perde essa capacidade de diminuir o impacto. Exato, de acomodar ali. A pancada ela é mais forte no cérebro em si. A força do golpe vai ser a mesma, mas lá dentro a repercussão vai ser muito pior. E os rins? Então, além do impacto hormonal, que pode impactar na sua testosterona, né? Os rins. Os rins, eles são muito sensíveis. Na primeira, você não vai ter problema. Na segunda vez, beleza. Mas lá na 10ª, o seu corpo já começa a sinalizar. Sim. Fala, olha, alarme, situação de perigo, estamos sem água. Cara, eu lembro do Thiago Marreta, que hoje está na PFL, lutando de médio. Putz, o cara tomava um tapa, desabava. Tomava um chute na altura do estômago, caía. Falou, não dá mais, vou subir pro meio pesado. Atropelou, chegou ao título, fez uma luta duríssima com o John Jones. Se achou lá em cima, né? Se achou. Nem sempre desidratar é a solução pro cara. É. Durinho, mesma coisa. Virava uma caveirinha. Falou, parei. Vou dar vantagem de altura pros caras, mas vou estar forte. Arrebentou. Mas é o processo. É o processo de desidratação. Sim. O processo é que é um problema. Porque você pode lutar. O Thiago Marreta, ele pode lutar na categoria dos médios. Mas desde que ele faça um planejamento... Hoje não sei, mas desde que ele fizesse um planejamento de longo prazo. Mas é difícil se manter num peso que a sua fisiologia não permite. A não ser que você resolva mudar de vez. Não dá para você passear por aí com 100 quilos e querer bater 84 toda vez. Exatamente. Né? Eu nem sei se você com 100 quilos de músculo consegue bater 84 naturalmente, sem catabolizar, sem ficar muito fraco. Muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Você tem que mudar o seu corpo. Drasticamente. Como fez o Aldo para bater Galo? Sim. Lembra? Verdade. Não foi assim da noite pro dia. Verdade. O Aldo tinha problema no Pena. Para bater o Pena, você lembra? Né? Fala, poxa, como é que ele vai conseguir bater o Galo? Programação. Mudou tudo. Ele ficou mais seco. Verdade. E, inclusive, mudou o jeito de lutar. Verdade. Aí você muda tudo. Você vai para cima, você vai ficar mais lento. Você vai para baixo, você vai pegar a gente mais rápido que você, cara. Sim. Se você passou a vida inteira lutando meia a meia, a velocidade é uma. O ritmo é um. Né? X golpes por minuto ali. Galo aumenta. Mosca é muita intensidade. Você nem viu os golpes. É muito movimento. Né? Então, cada categoria ela vai ter a sua especificidade também de combate, né? Cara, que rico você ir nesse detalhe da parada enquanto narrador, sabia, ô Prota? Porque você não está ali só fazendo a questão de... Eu sempre tive como crença que o narrador é o cara que faz a gente ver a luta sem precisar olhar. Porra, tem que ali fazer minha pipoca, vou ficar ouvindo o Prota porque eu preciso ter noção do que está acontecendo lá a partir do que ele fala. Sim. Só que quando você vai além dessa questão e chega na profundidade da mecânica do esporte, porra, meu irmão, aí tu zerou. Entendeu? E eu acho interessante poder trocar essa ideia aqui, porque você está falando da velocidade de cada categoria, da questão da perda de peso. Porra, isso é muito rico. E quando a gente tem espaço para falar isso na transmissão, a gente fala, eu falo. Sim, eu já me liguei, cara. Eu falo bastante disso. Sim, isso é interessante demais. Porque você tem que... Cada um tem a sua forma de narrar. Exato. Cada um vai, né, não tem valorizar... certa nem errada. Cada um tem a sua forma. Cada um tem a sua forma de narrar. Né? Eu tenho a minha experiência que eu tento, né, passar essa leitura. Isso né? é muito legal, cara. Faça mais isso, porque... Vou fazer. Para quem é fã de luta, cara, isso é muito bacana. Faz o cara que está no sofá entender o porquê do comportamento daquele lutador. Por exemplo, você falou assim, o Aldo mudou o jeito dele de lutar. De fato. Ele passou a fazer muito menos isometria, ele passou a se basear muito mais no boxe, porque é onde ele pode ganhar velocidade com a mão e tudo mais. Isso aí. E tem um porquê.
Ele tá lidando com caras de mãos mais rápidas, ele tá lutando nos caras mais leves do que eram os caras do Pena. Trazer isso a conhecimento do espectador é um presente, cara. Porra. Assim, é muito legal quando você vive o esporte desse jeito, porque você vê tudo que acontece. Claro, não tudo, mas você tá vendo a luta inteira. Quando tem um evento, você tá vendo o evento inteirinho. Sim. Tudo que acontece no evento, você está tentando transmitir. Tentando transmitir. Né? Eu me lembro até quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, cara, isso foi muito curioso. Eu entrei no jiu-jitsu, e aí eu fui aprendendo alguns movimentos e tal, e na hora que tinha que fazer a luta, algumas coisas eu já sabia. Não, assim... Né? Eu entendi. Entendeu? Entendi perfeitamente. De movimento de fuga. Sim. Né? Sim. Algumas coisas eu meio que já tinha comigo. Sim. De tanto ver, mas o visual cara. O visual é aprendizado. Assim, o fã, o combatente, como eu chamo, né, como a gente chama, Sim. o combatente, cara, ele gosta daquilo ali. Ele assiste, ele fica vidrado assistindo. Muitos fazem uma arte marcial. Sim. Muitos têm medo de fazer. Sim. Sabe? E assim, para essas pessoas que têm medo de fazer, é porque falta a pessoa certa para te introduzir. Concordo. Comigo foi o seguinte... Eu apresentava o Combate News com o Alonso. Sim. O Alonso, grande referência. Monstro. Né? História da luta. Uma grande referência. E quando eu dividi bancada com ele ali, eu olhava para o Alonso e falava, cara... Que honra. Que isso, né? Alonção. E aí, um belo dia, ele chegou para mim, lá no camarim, com uma sacola, entregou na minha mão assim, e um bilhetinho. Ele falou... Tá aqui o seu kimono e liga para esse cara aqui, ó. Que maneiro. Era o telefone do Paulista da Axe, o Fábio Paulista. Para você começar a fazer jiu-jitsu, cara. Então foi o Marcelo que te apresentou a ele? O Alonso que... Que legal, cara. E aí eu, cara, falei, ótimo. Dia seguinte eu já tava lá, cara. Liguei, maneiro. Fiz umas aulas particulares para... Sim, se ambientar. Para pegar, sim. Porque aí que tá. Dependendo de onde você entra... Perfeito. Não existe padrão. Não existe padrão. Né? Concordo, em gênero, número e grau. Por exemplo, judô. É até uma diferença do jiu-jitsu para o judô. Essa coisa da arte marcial. Sim. O judô, o sensei, né? Ele é diferente. Claro, totalmente. O ambiente do judô é totalmente diferente do ambiente do jiu-jitsu. Sim. O jiu-jitsu deveria aprender muito com o judô. Sim. A trazer mais esse ambiente, que é uma forma de você padronizar também. Concordo. Comportamento, ética, Concordo. Visão, respeito. Perfeito. Né? Sim. O judô traz isso. Então, eu comecei ali, e quando eu comecei mesmo na porrada, eu falei pro Fábio, pô, tô afim agora de me experimentar aí, velho. Eu quero treinar junto com a rapaziada. Tal. Aí fui e era o bicho. É o bicho, né? Era o bicho. Era o bicho. O meu esporte é a natação. Mas o jiu-jitsu foi o esporte que eu descobri como meu. Muito bom. Sabe, cara, por que eu não fiz isso há mais tempo? Sim. Esse esporte mexe com a sua cabeça. Sim, eu concordo. Te reeduca. Eu lembro que eu saía na rua, eu ia passear, eu me sentia diferente. Confiante. Centrado. Bem mais centrado. Eu não sei qual foi o efeito disso, assim. Por quê? Mas o fato de eu fazer o jiu-jitsu me colocava numa posição mental, né, de estar mais focado comigo mesmo. A natação, apesar de ser um esporte individual, ela nunca fez isso comigo. O jiu-jitsu, sim. O jiu-jitsu, ele já me deixava aqui, ó. Não sei se era por conta das dores que eu sentia, que eu ficava, ai meu Deus. Cara, eu tenho uma... Mas eu ficava aqui, ó. Sim. Né? Eu tenho uma crença quanto a isso. Quando você chega para lutar, mesmo que de maneira recreativa, seu cérebro diz para você que você vai lutar. Tanto que dá aquele estalo, valendo. E você começa a rolar com a pessoa ali. E, de repente, é uma condição em que você nunca se colocou ao longo de toda a sua existência. Quando você passa a fazer isso, você conhece uma parte sua que até então você não conhecia. E começa a andar na rua como quem agora tem domínio dessa parte. Sabe? Isso é um... É verdade. Não é, cara? Isso é um despertar, de uma maneira ou de outra.
Eu acho que essa é a parte interessante. E por que do jiu-jitsu? Todas as lutas fazem isso, tem que deixar isso bem claro. Só que o prota vai treinar um boxe, pum, quebrou o nariz, machucou o olho, porque um soco é um soco. Por mais que seja leve, pode pegar e vai cortar. No jiu-jitsu você pode sair no pau, porque antes de desmaiar, tu mete aqui, ó, parou e vai pra casa. Exatamente. Entende? Mas você se colocou, cara. Eu saí na pregada com um colega meu, mesmo que apertei a mão depois. É isso. Não é, cara? Isso dá uma virada de chave muito interessante. Dá uma virada de chave e dá uma virada de chave nessa relação com o seu companheiro de treino. Sim. Né? Sim. Dá uma virada de chave nessa relação com o ser humano. Sim. Porque faz diferença. Faz, claro. Faz diferença. Você saber machucar uma pessoa. Isso. Você entender onde dói, o que fazer, te faz compreender melhor o ser humano. Perfeito. Né? E respeitar mais também o ser humano. Né? Sim. Eu tenho saudade, eu tô para voltar. Eu machuquei o joelho e aí fiz uma cirurgia. Fiz uma cirurgia. Entrou na faca. Entrei na faca, resolvi. Aí agora tô naquela assim, vou voltar. Mas em breve eu vou voltar. É isso eu aí. tenho certeza. A gente falou em boxe aqui. Vão haver 2 disputas de boxe, não vão? Agora? Não tá para acontecer 2 disputas de título mundial? Olha, a gente tem uma grade de boxe bem grande, né? Sim. Nós temos inúmeras disputas de cinturão aí até o final do ano. Né? Olha, eu vou ser sincero com você, eu não tenho exatamente o cronograma. O cronograma, né? Porque assim, ali, dentro do Grupo Globo, né? Como é que funciona? Como é que a gente faz lá? Eu tô no combate, mas certo. Eu narro também no Sport TV. Certo. Né? Então, por exemplo, nessa última semana eu fiz Mundial Paralímpico de Natação. Sensacional. Né? Eu fiz também a Paralimpíada. Experiência muito bacana. Imagino. Muito legal. Tá com ídolos ali, né? Clodoaldo, Daniel Sim. Dias. Então, assim, quando a gente pega a nossa escala, por exemplo, próxima semana, eu sei o que eu vou fazer. Né? Alguns eventos a gente coloca no nosso radar. Então, vai ter uma disputa de boxe daqui uma semana. Você vai narrar. Fala, tá aqui, eu recebo o que eu vou fazer. Aí eu estudo para aquilo. O estudo ele já começa uma semana antes. Perfeito. Dentre os vários eventos que você está fazendo. Meu irmão, não é só chegar ali e falar, não, tem que estar com tudo na ponta da língua. Dentre os vários eventos que você vai fazer, entendeu? Sim. Mas até lá, aí tem, ainda na quarta-feira tem um futebol, né? Na quinta tem um basquete. Jake Paul e Nate, vocês passaram agora? Não, Não, a gente não teve. Mas foi Porra, o cara não é piada, uma luta interessante, né, cara? O cara não é uma piada, Não. o cara... Eu nunca achei, sabe? Sério? É sério, cara. Eu achei no início, Caramba. mas não, o cara é brabo. Ele é brabo, cara. Segundo lutador profissional que ele bota pra beijar a lona. Ele é brabo, cara. Segundo não, terceiro. É o terceiro. Terceiro não, Porra, quarto. cara, ele botou Ben o Askren, Tyron Woodley, Anderson Silva e agora Nate Diaz. Mas, meu irmão, o cara não era lutador profissional. Tá passando O cara a caneta. tá passando a caneta em todo mundo. Bizarro. Incrível. E chamou o Nate agora pra fazer uma revanche na PFL no MMA. Então, aí Aí o Prota narrando lá no combate. aí muda um pouquinho, né? É igual o Demetrius Johnson lá. Mas eu não duvido, cara. Nate Diaz já passou do prime dele. E o cara é novão, com recurso, com tempo, com acesso. Eu imagino. Se ele não estiver treinando jiu-jitsu, é um forte abraço. Agora, botou no chão, se ele só estiver no boxe, vou lutar ano que vem. Esquece. Verdade. Não vai, cara. Não vai. Botou pra baixo, acabou. Vai ser muito complicado. Então, ele precisa realmente virar essa chave aí, se é que ele já não virou, né? Daqui a pouco pinta ele aí como, não, eu tenho a roxa de jiu-jitsu, né? Eu sou faixa roxa de jiu-jitsu. Teve a história do Adesanya lá, que até era naquela faixa época. Azul, não é? É isso aí. Ele era faixa azul. Ele era faixa azul. Não é porque ele lutou com borrachinha? Com borrachinha, que o pessoal ficou sacaneando. Borrachinha foi dar faixa branca pra ele. Isso. Ele deu-lhe uma fachada. Né? É porque jiu-jitsu no MMA muda a configuração
da história toda, entendeu, Prota? O jiu-jitsu no MMA é, como o Neyman Gracie, que é atleta do Bellator, falou aqui, é 30% do jiu-jitsu esportivo. É o básico para não te finalizarem, para você voltar em pé, ou para você virar e acabar por cima. É outra configuração do esporte. Tanto que nem todos os campeões mundiais de jiu-jitsu que fazem a conversão para o MMA conseguem fazer uma história de sucesso. Né? Muda principalmente tudo. Se tiver o wrestling ali do outro lado. Porra, meu irmão, aí que o bicho pega. Porque botar esses caras para baixo já é a primeira barreira. Né? Vai ter uma disputa de título no Bellator agora também, né? Próximo final de semana. Próximo final de semana. É agora, sábado. Agora, sábado. Dia 11. Sabadão a gente tem mais uma disputa de título aí. Eu acredito que eu não esteja nesse evento também. Porra, uma pena, meu irmão. Agora acho que eu não vou estar nesse evento. Acho que vai ser o Rhodes que vai narrar. Mas o Bellator tem feito bons eventos, inclusive. Sim. A gente teve agora, recentemente, a luta do Patrício, né? Sim. Que tentou o 3º cinturão. Na categoria galo, né? Seria Sim. o primeiro campeão de 3 divisões Sim. da história do MMA. A gente teve Rising contra Bellator, que foi muito bacana. É muito legal esse crossover, assim. Cara, é muito bom. Eu também acho. Você vê como que o japonês, ele é fissurado. Sim. A gente volta nos tempos de Pride, sabe? Sim. Você volta lá atrás. Eu amava o Pride, cara. É aquele clima. Sim. Né? Sim, mesma coisa. Então, o Bellator, ele vai aparecendo. Eu me lembro que o primeiro a narrar Bellator aqui no Brasil fui eu. Foi você? No Esporte Interativo. Que legal. Foi. A gente pegou em 2012 o Bellator lá. E em 2012 o Dudu Dantas foi campeão. Rapaz, que tá lá com vocês agora, lá fazendo com a gente, parceiraço. Comentários, né? Fera no comentário. Fera no comentário. Cara, olhos de águia, Dudu. Sim, Dudu é águia. Saca muito de luta. Tá lá na frente, ó, vendo tudo. Sim. Tá com você ali. Caramba, olho no olho. Você foi o primeiro a narrar quando ele era campeão do evento. Sim, quando ele ganhou o título, eu narrei o evento. Que maneiro, bicho, não sabia. E aí foi quando o evento decolou. Sim. Que a gente transmitia para parabólicas, né? Sim. Então, assim, era um mundo paralelo, cara. Mudou muito. Parabólica era um mundo paralelo. Era Globosat, né? O interior do Brasil, eu ia assistir tudo, cara. Né? E aí, a galera que não tinha combate, que não tinha ideia de que o combate existia, porque tá na roça, porque tá lá no interiorzão. Gente, eu tô falando uma realidade, eu venho da roça. Eu sei como funciona. Tem lugar que não tem TV a cabo, não tem TV. Hoje tem, via satélite. Mas naquela época era muito caro. Era muito caro. Era muito caro. Então a parabólica, ela era um... É. E essa época foi a época do UFC. Explodiu. Né? 2010, 2011, aqui veio pra Globo, sim, voou. Vocês Cigano campeão, bum. Isso. Vocês transmitiram... 2011 foi Vitor versus Anderson? 2000 e... Foi 2011. Explodiu. Foi. A gente fez a primeira com o Cigano. É. Cigano batendo o Velasquez. Ao vivo na Globo, Ao cara. vivo na Globo, soco na cabeça. Galvão Bueno narrando. Galvão Bueno. 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3. Nocaute. Muito bom. Né? Galvão Bueno. Sim, verdade. E aí, de lá pra cá, muita coisa mudou, né? Muito, assim, em termos de visibilidade também do esporte. Exatamente por conta desses ídolos, né? Sim. Aquele grande momento que você tinha Anderson Silva, tinha Minotauro, meu Vanderlei, Aldo, Renan Barão voando. Cara, que época que a gente viveu. Que época, meu irmão. Que época que a gente viveu, né? O UFC era o Brasil, irmão. Era o Brasil. Não é? Era o Brasil. Olha os nomes que você falou aí, cara. Era o Brasil. Cigano, Anderson. E aí, em paralelo, no Bellator, você vinha ali, Dudu Dantas, Patrício Pitbull, e tinha uma outra galera, o Douglas Lima. Era campeão dos meio médios lá. Verdade. Batendo em todo mundo. Verdade. E bombando. Então, era o combate na TV por assinatura. Sim. Né? Sim. Muitos assinantes. E o esporte interativo, que não existe mais, né? Em paralelo, na parabólica, levando o Bellator, que era então o segundo evento, né? Sim. Então, cara, tava todo mundo coberto. Verdade. Todo mundo coberto, cara. Verdade. Mas hoje eu acho que a gente tem aí
Eu gosto da grade do combate hoje lá com PFL, Bellator e boxe. Eu acho o boxe interessante, cara. Eu gosto de ver o boxe, porque... Boxe é diferente. É diferente, exatamente. Sabe o que a gente estava falando do jiu-jitsu aqui? O jiu-jitsu tem aquela... O jiu-jitsu te dá possibilidades infinitas, ok? Você pode adaptar o jiu-jitsu para qualquer que seja a sua situação física, enfim. É. O boxe não dá, mas o boxe te obriga a ser um estudioso do boxe. Para você entrar na arena ali e fazer o negócio acontecer. São detalhes absurdos. Você vê o Canelo lutando, não há soco em vão, sabe, o Prota? Não é uma loteria, como as pessoas acham que é. É uma questão de estudo, jogo, quem bate primeiro, quem chega primeiro, quem faz a pergunta correta e quem não sabe responder, pum, acabou. Eu acho isso alucinante no boxe. Mais do que em qualquer outra luta, se o cara não tiver o detalhe do detalhe para executar, a força bruta no boxe só não prevalece, sacou? Perfeito. O boxe é o movimento mínimo, detalhado no microscópio. Isso aí. O movimento do quadril, a passada dentro do ringue. Exato. Né? O ombro, o balanço. Né? São movimentos que, às vezes, o lutador de MMA ele acha que eu vou lutar boxe. E aí, quando ele enfrenta um lutador profissional, a gente vê a disparidade. Né? A gente viu, né, o próprio Whindersson mesmo. Sim. Na última luta que ele fez essa semifinal. O cara que ele pegou era um cara duro. Meu irmão, o cara era um pra monstro. Caramba. O cara era um Fisicamente, o que foi aquilo, cara? Que foi um atropelo, bicho. Né? Foi um passeio. Ele passeou. Ele fez, aí sim, ele fez o Whindersson, né, ficar desse tamaninho no ringue. Foi. Porque o Whindersson tinha hora que falava, o que eu vou fazer com esse cara? Foi. O que eu vou fazer com esse cara? Frustrou. Né? Sim. E o boxe, pro fã de MMA, nem todo fã de MMA gosta de boxe. Sim. Né? Verdade. Mas eu sei que tem muita gente que converge aí, que adora o boxe e que está aprendendo a gostar do boxe também. Eu já tive a oportunidade de narrar boxe em loco também. Dentro do evento? Há muito tempo. Lá atrás, em 2012. Eu falo, assim como para eventos de MMA, quem nunca foi tem que ir. Tem que ver. Poxa, vai ter um evento de boxe aqui perto de casa. Vai ver, cara. Vai lá ver. Evento de MMA, vai ver. $1 quilo de alimento, dá $1 quilo de alimento e vai ver, cara. R$30, dá 50, vai ver, cara. Verdade. Para você sentir o que é. O boxe, aquela luva. Fala, essa luva aí ela é acolchoada. Cara, aquilo é de pedra, cara. É verdade. O som que faz, né? O barulho que faz quando entra o golpe. Bizarro. É muito chocante, assim. Sim. Assim como é também quando entra a joelhada, né? Aquele estalar, cotovelada e tal. Só que o boxe, ele tem uma peculiaridade. Ele é um esporte de paciência, muitas das vezes. O MMA, nem sempre. O MMA é aquela coisa mais brigada, mais aguerrida, são vários níveis, é mais complexo. O boxe, às vezes, é um esporte de paciência. Porque o cara pode passar 12 rounds apanhando. 12, qual é a minha estratégia? Vou golpear os 12 rounds aqui, ó, fechadinho. Mayweather, né? Dando o ombrinho. Sim. Só aqui, escondidinho aqui atrás do ombro. Vai te golpeando. Se você não cair, se você não sentir os golpes, ele vai ganhar por pontos. Se você fraquejar, está tudo acabado. Né? E assim, esse é um dos pontos legais que eu gosto de analisar quando eu comparo as modalidades. Boxe, com taekwondo, com Muay Thai, kickboxing, MMA. O boxe, ele é o esporte, ao mesmo tempo, mais perigoso que existe a longo prazo. Por causa da contagem, da possibilidade Por causa da quantidade de golpes que você recebe na cabeça. É foda. O boxe é o mais perigoso. Mais do que MMA, concordo. Muito mais. MMA você quebra um braço, beleza. Passou cola, corrigiu. Torci um ligamento aqui, beleza. Tomei uma joelhada na cabeça, apaguei. Acabou. É forte. É muito forte. Mas o boxe é mais. É violento. Mas o boxe, ele te destrói aos pouquinhos. Sim. Luta após luta. Ele vai fazer uma luta de 10 rounds. Porra. 10 de 3. Cara,
é duro. É duro. É duro. É duro muito demais. golpe. É muito golpe. Concordo. E a possibilidade, ela é reduzida, né? É da cintura para cima. Tronco, cabeça. Sim. Você tem... Esse é o seu campo. Essa é a sua mira. Então é tudo mais concentrado. E isso a longo prazo, a gente já viu, a ciência já viu isso. Sim, verdade. Que traz os problemas. A gente está começando a ver isso agora também com o MMA. Sim. Com porque MMA é lutadores muito antigos, novo, mas né, é cara? novo. É muito novo. O boxe é centenário. Sim. Né? Sim. O boxe é de 1800, quando você começou a ter as competições. 1890 alguma coisa. É muito 1888. novo. Quer dizer, é muito antigo. É extremamente antigo. Extremamente antigo. E é legal que o boxe, ele tem se você der um Google, der uma procurada, ele é mais aprofundado na parte científica. Né? Verdade. Com estudo com atletas, estudos históricos. O New Yorker tem assim, norte-americano com número, né? Tira onda. São outros 500. Sim. E o The New Yorker tem um estudo lá de 1900 e pouco que eles lançaram no jornal que mostra o boxe já havendo uma preocupação com a cabeça, com os CT, golpes, né, que eles chamam. os golpes seguidos. A encefalopatia traumática crônica. Isso é um termo extremamente moderno, Moderno, né? exatamente. Recente, que veio com o futebol americano. Isso. Até o filme Concussion, né? Isso, Concussion. Eu não sei o nome em português. Mas Eu esquecia, mas é esse aí mesmo. É o filme com o Will Smith. Will Smith. Pode procurar. Isso. Concussion. É animal. Esse filme é de arrepiar para você entender como funciona, né? Então, cara, nesse filme, as reações dos caras do futebol americano, você vê em alguns dos lutadores de MMA que a gente, inclusive, citou aqui. O cara começa a ter alucinação, o cara começa a ter atitudes não normais no dia a dia, o cara começa... Por isso é um esporte que a gente tem que valorizar mais os nossos atletas. Entendeu? Muito, inclusive na derrota. Inclusive na derrota. Valorizar moralmente e valorizar financeiramente também. Eu também acho. Né? Porque muitos deles não têm muito amparo. Amparo médico, eu vou dizer. Tem amparo o cara que chegou no topo da pirâmide. Exatamente. Os que estão na luta estão na arena, literalmente. Exatamente. Né? E eu falo sobre isso, eu sempre gostei muito de escrever sobre isso também. Ah, é? Sobre essas consequências, né? Sim. E como que o atleta ele pode buscar algum tipo de auxílio também, né? Sim. Como é que ele pode contribuir com a ciência? Vira e mexe, tem estudos aí que estão requisitando atletas, ex-atletas, né, que já se aposentaram, para servir de cobaia em exames de imagem. Pô, não custa entendeu? nada. De ressonância magnética, de PET scan. Muitos podem se colocar como doadores também, para quando morrerem deixarem o cérebro para estudo. Que hoje é a única forma de você identificar a encefalopatia, né? Tanto no futebol americano, no boxe, enfim, nesses esportes de impacto. Sim. Cara, até no futebol. Até no futebol. Qual é o nome da... O Bellini. O Bellini, exatamente. O Bellini. Depois que morreu, que foram ver... Eles fizeram os cortes. Ele estava cometido cerebrais. por encefalopatia traumática crônica. E a história do Bellini é muito curiosa, porque na época, a gente está falando aqui de década de 1930, 40. Sim. Né? Nessa época, a bola era de capotão. Então, o que é capotão? Capotão é um couro. Como se fosse um couro, entendeu? Sim. Eram várias camadas de couro. Era muito mais dura do que é hoje. Muito mais dura, e quando molhava... Putz, ela absorvia a água. Ela ficava pesadona. Nossa, esse cara ia lá e pim, aquela cabeçada. A cabeça na bola. Então, cada cabeçada... Era uma concussão. Cada cabeceio, né? Não deixa de ser uma cabeçada. É uma cabeçada. É uma cabeçada. Caralho, irmão. Hoje se fala disso. Hoje se fala, com as bolas modernas que a gente tem hoje, se fala de proteção durante os treinamentos com os cabeceios. Para você evitar cabecear durante os treinos, porque as consequências a longo prazo com o futebol, gente. Com futebol, irmão, que não há comparação. Com futebol também tem. Então não é só com a luta. Não é um negócio assim, a luta... Não. O esporte que envolve impacto na cabeça, ele tem que ter um parêntese muito grande. Tem. Crianças praticando,
Futebol americano. Problemão nos Estados Unidos. Os estudos começaram a sair e eles tiveram que pagar multas bilionárias, né? Sim. De indenização familiar e etc. e tal. Se viu um esvaziamento do esporte colegial e de high school, porque os pais ficaram preocupados. Falaram, eu não quero que meu filho seja jogador daqui a um tempo e perca o cérebro. Caraca. E hoje ainda há a preocupação de que a renovação, né, para as gerações futuras do futebol americano pode estar em xeque, porque você tinha muita gente praticando. E hoje você já hoje você se notou reduziu uma isso. diminuição. Você reduziu bem o número. Você continua tendo atleta, certo? Mas eles se preocupam muito com o futuro. Sim. Qualquer variação, eles já estão com um sensor ali. Ó. A gente tem que mudar essa situação. O conselho, atletas de futebol também jovens, novinhos, evita cabeceio. Aí você gera um monte de problemas, porque, poxa, é um fundamento, cara. É um fundamento. Pô, saber cabecear, né? Saber saltar na área, matar uma bola de cabeça. Sim. É um recurso. Caraca, é complexo, né, cara? Você muda o jogo, você muda tudo. Você muda o jogo, você muda... E é o que não aconteceu com a luta, tá? E acho que não vai acontecer. É porque é luta. É porque é luta. Não tem Quem é jeito. lutador, quem assina o contrato para sair na porrada com alguém, Tá ciente do jeito. tá ciente disso. E só ele sabe disso. Verdade. Só que ele tem que ser resguardado disso. O evento tem que dar esse suporte. Sim. O evento tem que dar um suporte médico para esses atletas. Ou a organização a qual eles são filiados, que não existe. Eles ficam soltos, órfãos. Sim. Alguns que não têm dinheiro para bancar ficam órfãos lá na frente. Assim, ó, eventos como o Bellator eu já vi. O cara sai de lá, já é colocado pelo próprio evento na ambulância. Já vi o Patrício dar entrevista de dentro da ambulância, inclusive. Perfeito. Tô indo agora, porque o evento tá me mandando para o hospital, tem que ir. Eu acho isso muito bacana. O evento vai te colocar no hospital, você vai sair de lá, ok, aí você toca a tua vida. É isso isso aí. para mim na verdade, isso tinha que ser o mínimo, né, irmão? Então, esse é o ponto. O toca a sua vida é que é o problema. Porque, beleza, você pega o cara ali no octógono, Ah, entendi. no cage, você vai levar, porque é obrigatório você Sim. ter uma equipe de saúde ali por trás. Sim. Tem até um amigo que trabalhou durante muito tempo aqui com o UFC também, médico, e a estrutura é bem legal. É bem legal. Eles têm tudo. Sim. Tem ventilador mecânico, se tiver parado, ele já entuba, ventila, Na hora. leva, o que não aconteceu ainda, né? Mas a estrutura é muito grande. Sim. Mas o depois, entendeu? É o pós-carreira. É o porquinho ali que os atletas têm que botar Tem que botar. um dinheirinho para serem cobertos lá na frente, como acontece com o futebol americano, Cara, com isso as associações. Isso é um tema, cara. Tem que ter, cara. Tem que ter. Tem que ter, eles têm que ser resguardados lá na frente. Não pode ser assim, eu vou sair na porrada aqui hoje, beleza, eu sou lutador. Mas e lá na frente, velho? Eu vou além, cara. Eu converso muito com alguns lutadores que vêm aqui sobre a questão da imagem do lutador. O branding do lutador, na minha opinião, é o maior ativo dele. Mais do que a habilidade. Porque a habilidade ela tem uma curva de ascendência e descendência muito rápida, muito breve. Como você falou, 36 anos, 37, começa a dar problema ali. A partir de então, o que esse cara construiu de imagem e de legado é que vai continuar mantendo a imagem dele viva e captando recursos para que ele tenha um pós-carreira com valor. Faz sentido para você? Faz sentido total. Então, eu acho que às vezes o lutador ainda peca nisso. Ele treina, ele luta e beleza. Não, irmão, você tem que trabalhar muito. Porque assim, Prota, o que a gente está fazendo aqui? A gente está repercutindo entretenimento. É esporte de alto rendimento para quem faz. Para a gente é entretenimento. Total. Esse cara tem que me manter com atenção nele quando o soco dele for mais fraco do que o meu. E ninguém quiser ver mais ele socar. Mas quer ver ele falar. Como o Mike Tyson hoje é entretenimento. O Mike Tyson fala, faz o podcast, todo dia tem um post, parará, e todo mundo está assistindo. Exatamente. Entendeu? O lutador que não entender isso, ele pode
ter problemas para custear as possíveis sequelas dele, se quando ele não der nem mais um soco e a mão dele tremer, ele não tiver feito esse pé de meia com a própria imagem, entendeu? Esse é um ponto importante. Educação financeira, validação da imagem. A Kira é um ótimo case. A Kira não luta há 12 anos e é a lutadora de jiu-jitsu mais seguida do Brasil, talvez do mundo. Do mundo, né? Do mundo. Do mundo. 1 milhão de pessoas no Instagram. Para uma comunidade pequena como é a do jiu-jitsu. A Kira representa muita gente. Muita gente. Muita 12 anos sem dar uma queda, irmão. As menininhas, quando vê a Kira e, inspiração. Né, e já são... já tem algum tipo de ligação com o jiu-jitsu, quer ser igual a Kira. Quer ser igual a Kira, exatamente. Quer usar o kimono rosa. É isso aí. Né? Lá em casa eu botei os meus filhos no jiu-jitsu. Que legal. O Lucas e a Cecília. O Lucas tem 9, a Cecília tem 6 anos. O meu tem 6, está no jiu-jitsu também. Adora, né? Ama. Adora. É incrível, toda criança gosta de fazer. Sim. Arte marcial, né? Sim. Capoeira, né? A gente vê a criançada hoje que entrou nas escolas, isso é uma coisa bonita também. Isso é muito bom. Conseguiram isso. O Minotauro estava tentando colocar o jiu-jitsu também nas escolas do Rio de Janeiro. Porra, né? Seria um ganho e tanto, meu irmão. Seria um ganho absurdo. E, assim, tudo isso que a gente fala aqui tem no combate, com esse cara aqui que, porra, meu irmão, agora eu virei mais fã ainda, devido ao conhecimento, a capacidade de fazer links, para mim, isso é tudo. Você pegar uma coisa que não tinha nada a ver com o que você faz hoje, quer dizer, tinha, você só não sabia, e agora consegue fazer o link correto daquilo, entendeu? Para fazer fluir de uma maneira melhor, cara. Porra, sensacional, meu irmão. Alexandre. É isso. Essa caminhada, né, que se iniciou lá em Itanhandu. É isso, meu irmão. Me colocou sentado aqui hoje para conversar com você. Para mim foi um prazer, cara. E eu só agradeço. Eu né? também. Agradeço a galera que assistiu também até o fim aí, ó, que chegou até o final. Foi muito bacana. Sucesso na sua caminhada aí. Obrigado. Você foi um cara que mudou a chave também. Sim. E mudou com um objetivo muito claro, com perfeição. Obrigado. Sempre buscando, né, estar alinhado também com os seus valores. Sim. Te admiro muito. Pô, e eu também, Você cara. tem um fã aqui do lado de cá. Irmão, Show de bola. obrigado. Quem quiser acompanhar essa fera, não deixe de ir no QR Code aqui na tela e assinar o canal Combate por apenas R$19,90 e continuar tendo essas pérolas de raciocínio e de insights aqui que o Prota deu pra gente hoje, que foi um presente. Pra mim foi um presentão, meu irmão. Obrigado, cara. Obrigado. Obrigado a vocês, viu? Luiz Prota no ConnectCast, galera. Os